E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre tecido epitelial, abordando as junções celulares. Mas antes da gente começar, o nosso ritual muito mais que padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, isso ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. No vídeo anterior, nós abordamos os tipos de tecido epitelial e também falamos da sua morfologia. Para fazer isso, nós trouxemos as características básicas desses tecidos e elas são justamente aquilo que são o foco das junções celulares. Eu estou falando das células justapostas, muito juntinhas, muito próximas umas às outras, e também da pouca matriz extracelular. Eu posso dizer, em outras palavras, que essas duas características são resumidas em uma grande característica, que é a coesão do tecido epitelial. E para essa coesão acontecer, as junções celulares não só vão permitir essa aproximação, essa ligação entre as células, como também vão permitir a comunicação entre elas. E é claro que quando eu falo de junções celulares, pensando que essas funções são importantes para a manutenção do tecido, eu estou falando de tipos diferentes de junções. Eu falo das junções conhecidas como ancoradouras, como as zônulas de oclusão, as zônulas de adesão, os desmossomos, os hemidesmossomos, mas também falo das junções comunicantes, como as gap. É muito importante a gente compreender como essas junções se dão, cada um desses tipos de junções, até para a gente poder compreender algumas dinâmicas que os tecidos apresentam. E é também importante a gente dizer que as junções não são isoladas, elas não estão sozinhas entre as células. Pode acontecer da gente encontrar mais de um tipo de junção entre duas células, o que a gente conhece como complexo unitivo. Para começar a abordar os tipos, vamos começar pelas zônulas de oclusão. As zônulas de oclusão são uma proximidade muito íntima entre duas células. Tão íntima que não permite entre essas duas células nenhum tipo de matriz extracelular. Qual é a vantagem disso? Ela acaba impermeabilizando aquela parte onde as duas membranas se encontram, onde as duas membranas se unem. E para alguns tecidos isso é muito importante. Por quê? Porque vai forçar as substâncias que estão num meio mais concentrado a passarem por dentro da célula para atingir um meio menos concentrado. Onde a gente vai ver isso com muita facilidade? No epitélio intestinal. O epitélio que atua na absorção dos nutrientes, ou seja, na passagem deles da luz do intestino para a nossa corrente sanguínea. A gente pode dizer, então, concluindo, que as zônulas de oclusão literalmente vedam o espaço intercélulas. Um outro tipo de junção celular que nós temos, agora já mantendo um espaço entre as membranas, são os desmossomos. Nós temos ancorados na membrana plasmática, na parte interna da membrana plasmática, discos que são sustentados pelo citoesqueleto. Desses discos partem proteínas que vão atravessar a membrana plasmática e vão agir como se fossem pequenos ganchos do lado de fora. Quando eu tenho duas células próximas, esses ganchos de uma membrana vão se unir com ganchos das outras e se encaixar, formando então a estrutura que nós conhecemos como desmossomos. E como as membranas aí estão mais separadinhas, nesse ponto nós temos a permissão, nós temos a possibilidade de encontrar matriz extracelular. Claro, estamos falando de tecido epitelial, a matriz é pouca, mas nesse caso ela está presente. Outra forma, outra junção que nós temos, que também permite que nós tenhamos matriz extracelular, que também
tem um afastamento das membranas, são as zônulas de adesão. Essas zônulas de adesão são mantidas por uma proteína conhecida como caderina E. A caderina E, ela vai então aderir de uma célula para outra, formando uma espécie de velcro, e aí a gente consegue então ter essa junção celular mantida, mas, como acontece com os desmossomos, também mantendo matriz extracelular. E esses 3 tipos de junção celular são os mais comuns que a gente tem na formação do complexo unitivo, ou seja, do complexo de junções que vão aderir uma célula a outra, que vão unir uma célula a outra. Eu trouxe inclusive isso numa imagem para vocês. A gente pode perceber aí células que fazem parte do intestino, isso a gente pode identificar muito claramente pelas microvilosidades, e a gente tem aí os 3 tipos de junção celulares que formam um complexo unitivo. Aí a gente consegue ver claramente a zônula de oclusão, que está lá em cima, vedando, nada pode passar por aquele espaço, e aí mais abaixo a zônula de adesão e o desmossomo. E a gente percebe então que existe claramente um pequeno espaço para a matriz extracelular, tanto nas zônulas de adesão quanto nos desmossomos. Fazendo comunicação entre as células, nós temos as junções que nós conhecemos como gap. O gap é basicamente um canal que simplesmente comunica o citoplasma de uma célula com o citoplasma da célula vizinha. Só que é importante a gente trazer aqui uma explicação que é fundamental. Quando a gente fala de comunicação de citoplasma, a gente logo imagina que o que vai passar por lá, né, que haverá uma troca de substâncias, mas essa troca não é, nesse caso, pensando em uma questão nutricional. Essa troca, na verdade, vai ser feita por íons e por pequenas moléculas para que nós tenhamos marcadores citoquímicos, ou seja, essa comunicação ela ocorre para poder ter uma unidade na função, nas ações celulares. Não tem nada a ver com troca de nutrientes. É como se fosse um walkie-talkie. Acho que eu fui velho demais nessa, mas é melhor dizendo, é como se fosse um celular das células, tá? Fica até um pouco repetitivo, um celular das células, mas a ideia é justamente essa, é passar informação, não é trocar nutrientes, beleza? Bem, o último tipo de junção celular que nós temos dentro dessas que fazem tanto a função de ancoragem quanto de comunicação são os hemidesmossomos. Eles são muito parecidos com os desmossomos, mas nós temos aqui uma situação importante de citar. Os desmossomos, eles estão na lateral da célula, unindo as células com suas vizinhas. Os hemidesmossomos não. Nós temos embaixo dos epitélios uma camada glicoproteica conhecida como lâmina basal. E é justamente aqui que nós vamos encontrar a ação dos hemidesmossomos. A lâmina basal é quem vai separar, quem vai limitar o tecido epitelial e o tecido conjuntivo que vem logo abaixo dele. E é importante que o tecido epitelial esteja também num processo de coesão com essa lâmina, mantendo toda aquela estrutura firme, não só pela forma lateral, mas também pela parte inferior do tecido. E aí os hemidesmossomos vão agir justamente como os desmossomos agem lateralmente. Eles vão partir de placas na membrana plasmática, da parte interna da membrana, vão atravessar a estrutura, a bicamada lipídica, e vão então fazer a adesão, vão então fazer a ancoragem com as glicoproteínas da lâmina basal. É importante a gente dizer também
que em alguns tecidos, principalmente no tecido epitelial que a gente tem no intestino, existem algumas estruturas que apoiam as junções celulares, dando aí mais coesão para a estrutura do tecido. Eu estou falando das interdigitações. Essas estruturas não são muito diferentes das microvilosidades que nós temos voltadas para a luz do intestino. Quando a gente falou da microvilosidade, a gente falou de ondas na membrana que acabam aumentando a superfície de contato dela, permitindo que se tenha uma maior superfície para absorção de nutrientes. Aqui, pela lateral, nas interdigitações, não vai ser diferente. Nós vamos ter essas ondas acontecendo lateralmente, se encaixando, como se fossem duas mãozinhas, assim, duas mãos dadas, e essas interdigitações vão ampliar a superfície de contato entre as células, fazendo então com que nós tenhamos uma maior superfície para que as junções celulares aconteçam. Principalmente se a gente focar nas zônulas de oclusão, esse é um fator importante para que a gente realmente force que as substâncias passem por dentro das células no momento da absorção. É importantíssimo, beleza? Ainda existem outros tipos de junções celulares. Existem, por exemplo, as junções sinápticas, que podem ser químicas ou elétricas, só que essas junções elas não são específicas do tecido epitelial. Elas vão ser encontradas no tecido nervoso, ou entre as células do tecido nervoso, ou na comunicação do tecido nervoso com o tecido muscular, que é importante para o processo de sinapse, que é essa transmissão do impulso nervoso. Claro, nós vamos abordar todas essas junções em um momento oportuno. Afinal de contas, nós estamos só iniciando o nosso estudo de histologia. Ainda vamos falar do tecido muscular, ainda vamos falar do tecido nervoso, mas para que a gente possa só ter esse conhecimento, não só são essas junções do tecido epitelial que existem no nosso organismo, outras também fazem parte e são fundamentais para os nossos processos fisiológicos. Esse foi então o nosso vídeo que conclui o tecido epitelial, que fala das junções celulares que vão dar essa coesão para o tecido. E aí, como eu acabei de dizer, é só o início do nosso estudo de histologia. Antes de eu me despedir de vocês por hoje, eu vou deixando aqui as nossas redes sociais, @renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do nosso podcast, o Articulando, que visa aí ampliar o repertório de vocês, fundamental para uma redação. E deixo claro o que eu nunca vou deixar de deixar, olha só que bonito, deixar o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!